Olá, tudo bem? O meu nome é Simone, sou da cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E estou aqui para estudarmos um pouquinho da Palavra de Deus essa semana. Vamos passar essa semana juntas, estudando um pouquinho de que Deus tem para nós, para nos animar, para nos alegrar, para nos confortar durante essa semana. É um prazer muito grande estar aqui com todas vocês. Nós vamos estudar a lição 10, a lição do dia 5 de dezembro. Vamos para o título da nossa lição. Jesus fala de seu reino. Vamos para o texto base que está escrito em Lucas 17, versículo 20 e versículo 21, que diz assim: Interrogado pelos fariseus sobre quando havias de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Porque eis que o reino de Deus está entre vós. Vamos ler o texto do Espírito de Profecia, que diz assim: O reino de Deus começa no coração. Não procure aqui ou acolá por manifestações de poder terrestres para marcar a sua vida. Aqui vemos uma grande lição, né? Aqui diz a primeira parte do texto: o reino de Deus começa no coração. E é exatamente assim. Essa semana vamos aprender como que o reino de Deus começa em nosso coração, né? Vamos estudar sobre a palavra de Deus e vamos orar e vamos ter uma comunhão com Deus e vamos prestar atenção no que Deus tem para nos falar essa semana. E quando nós fazemos assim, o reino de Deus começa em nosso coração. Quando nós ficamos confortados, quando nós ficamos aliviados, ficamos com a nossa fé firme em Deus, nós ficamos mais confiantes e assim nós temos paz no coração. Quando temos paz no nosso coração e estamos bem, não precisamos sair por aí buscando coisas que nos preencha ou que nos apresente Jesus, porque encontramos tudo através da Tua Palavra, através da nossa oração, dos nossos louvores a Deus. Vamos para o primeiro tópico da nossa lição, que tem por título O indício antecipado do sofrimento do Salvador. Vamos à pergunta A. Que pergunta os discípulos de João fizeram a Jesus? E como os fariseus tentaram menosprezá-lo aos olhos do povo? Bom, aqui eles fizeram uma pergunta que bem assim intrigante, né? Bem capciosa. Por que jejuam os discípulos de João e os fariseus e os seus discípulos não jejuam? Então nós vemos aqui que Jesus estava rodeado de várias pessoas. Ele estava ali com os discípulos, com certeza tinha outras pessoas, né, os curiosos, e tinha também ali os fariseus que procuravam estar sempre perto de Jesus para achar alguma coisa para condenar Jesus, para poder desmascarar Jesus. E na verdade, quando eles fizeram essa pergunta, por que os discípulos de João jejuam, por que os fariseus jejuam e os seus discípulos não jejuam, eles queriam arrumar uma intriga ali, causar confusão, causar dúvida no coração daquelas pessoas que estavam ali à volta. Porque eles não entendiam a forma que Jesus trabalhava. Jesus, ele tinha um método diferente de trabalhar. E a forma que Jesus trabalhava, que Jesus agia naquele tempo, trazia ali confusão para aquele povo, que eles estavam acostumados com muitos rituais, com muitas coisas, eles eram muito focados na obra em si, no fazer, né? E Jesus veio ali e veio fazendo muitas coisas diferentes. E eles não concordavam, porque Jesus andava com todos os tipos de pessoas, Jesus comia com as pessoas
E para os fariseus daquela época, isso era muito errado, isso era pecado. E eles não concordavam com o método de Jesus. Então eles queriam criar confusão e queriam ali tirar a autoridade de Jesus naquele momento. Mas Jesus, sábio, né, ele sempre se saía, ele sempre respondia as perguntas de maneira sábia e que eles ficavam desapontados. Vamos para a pergunta B. Como Jesus aproveitou a oportunidade para profetizar a respeito dos próprios sofrimentos? Aqui vemos o verso de Marcos, capítulo 2, versículo 19, que diz assim: E Jesus disse: Podem, porventura, os filhos das bodas jejuarem quando estão com ele o esposo? E enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Então, aqui Jesus aproveitou para falar um pouquinho do seu sofrimento, né, que ele iria ter futuramente com os discípulos, com o povo daquele tempo. E eles perguntaram a Jesus atrás por que eles não jejuavam. E Jesus disse: mas porventura tem necessidade? Jesus ali, ele falou em parábolas, para poder ver se as pessoas entendiam, né? Não é preciso jejuar porque eles estão com o esposo. Jesus estava falando exatamente dele, que ele era o esposo. Os discípulos eram os convidados. E quando a gente vai para uma festa, junto com o noivo, junto de pessoas queridas, a gente vai para comemorar, para se alimentar, para viver aquele momento, né? Então não precisava deles ficarem sem comer, não precisavam daquele jejum, porque Jesus era o próprio representante, né, daquela festa ali, que estava ali com eles. Mas ele continuou dizendo: virão dias em que todos vocês precisarão de força, precisarão jejuar. Ali naquele momento ele falou um pouquinho sobre que dias difíceis viriam, né? E que eles iriam precisar da comunhão com Deus, de estarem mais perto de Deus. Mas não era exatamente ainda o momento. Então, aqui chegamos ao fim do primeiro tópico dessa lição, né? Aprendendo um pouquinho sobre Jesus. Amanhã nós voltaremos e continuaremos com o segundo tópico. Até mais!